Olá, pessoal. Bom dia. Estamos ao vivo. Agradecemos a presença virtual de todos. Nós soubemos que alguns convidados estão com dificuldade para acessar o nosso encontro pelo link, mas para aproveitarmos aqui o nosso tempo, né, que temos, e como esse encontro ficará disponível no nosso canal Descomplicando Direito, iniciaremos com as apresentações. O link do canal vai ser disponibilizado aqui no nosso chat. Por favor, fiquem à vontade para assistir novamente, compartilhar esse vídeo no futuro. E, lógico, nos seguir na rede social, né, ativar o sino para as novidades e dar lá o seu like. Estou muito feliz de estarmos aqui reunidos nessa época do ano para discutir um tema tão relevante que é essa relação entre a cultura de dados, engajamento e a LGPD. Como introdução, até para puxar a nossa discussão de hoje e do porquê que nós chegamos a esse tema da cultura da LGPD, eu gostaria de lembrá-los de que a LGPD é uma lei principiológica, que dentre os princípios da LGPD nós temos o da segurança, o da prevenção e o da responsabilização e prestação de contas, o famoso accountability. Ou seja, se nós resumirmos isso tudo num ciclo, temos a questão do proteger, prevenir e ter a capacidade de comprovar a observância da lei. E é por essa razão que um programa de governança em privacidade, além de contemplar políticas, normas, procedimentos, os mecanismos de proteção, a incorporação do privacy by design e o privacy by default, as ações educativas, elas devem contemplar pelo menos 3 comportamentos. E comportamentos são esses: a mudança de cultura, é preciso olhar para dados pessoais de uma outra forma. É importante que a organização tome conhecimento das políticas, das normas e dos procedimentos, né? Claro, com exceção daqueles que são específicos e devem ter um acesso restrito, porque é para um determinado público específico da organização, e que haja uma contribuição para a proteção de dados da própria organização, dos próprios colaboradores. Então, se eu conseguir mudar a cultura, se eu disseminar conhecimento na companhia sobre as políticas e a norma, ou seja, sobre o meu programa de governança de dados, eu vou conseguir que a própria organização contribua para a proteção de dados. Tudo isso por quê? Porque antes, né, nós coletávamos, compartilhávamos dados sem qualquer finalidade. E pior, sem a preocupação com a qualidade e com o acesso desses dados. Agora, com o advento da LGPD, nós devemos nos preocupar com esses princípios, né? Ter uma governança de dados com políticas e procedimentos. E, lógico, nos preocuparmos com a segurança dos dados que serão coletados. Então, nós saímos do quanto mais é melhor para uma era de minimização de dados, né? Enquanto nós tínhamos uma era da internet dos dados, hoje não. Nós precisamos pensar um pouco mais no que estamos coletando, ou seja, minimizando a coleta desses dados. E tudo isso é muito maravilhoso, né? A própria construção da LGPD foi feita nesse sentido. A doutrina explica isso tudo muito bem. Mas como é que são esses desafios na prática? Como que a gente encara esses desafios? E como que nós ultrapassamos, né? Driblamos esses desafios? É por isso que participa aqui conosco a Patrícia, diretora de compliance do Grupo Mirabeau, e nós aqui do Malgueiro Campus, que há tempos estamos acompanhando a evolução das leis que regulam o tratamento de dados pessoais e dos projetos de adequação dos nossos clientes. Então, por favor, façam suas perguntas, enviem seus comentários, compartilhem suas experiências no nosso chat. Nós vamos acompanhar e comentar aqui ao longo do nosso café. Patrícia, bom dia novamente. Fique à vontade para se apresentar. E, na sequência, Emília, também, por favor, se apresente e direcione as primeiras perguntas do nosso encontro. Muito bom dia. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre esse tema que é tão importante e tão atual e presente agora nas empresas. Vai ser um prazer contar um pouco da minha experiência e dividir as dores desse processo. Olá, bom dia. Eu sou Emília Campos. Eu já tive o prazer de trabalhar com a Patrícia em projetos de implantação de LGPD, de adequação de empresas à LGPD, não só no escritório, como a Patrícia atuando como consultora do escritório, mas também internamente, já numa empresa de tecnologia que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas. E a Patrícia tem uma grande experiência com implantação, né, desses projetos, antes mesmo da lei estar em vigor. Então, eu acho que ela tem bastante insights para passar para a gente
dessa experiência dentro das empresas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar, Patrícia, te perguntando quais foram os primeiros desafios que você encontrou dentro da sua experiência nas empresas que você já atuou com o LGPD. Quais foram os primeiros desafios que você encontrou para falar do assunto de proteção de dados? Bom, como você disse, eu já trabalhei em projetos antes mesmo do início da vigência da lei, e eu acho que o primeiro desafio é o aculturamento do tema, né? A equipe, a grande direção da empresa entender que esse assunto é importante e deve ser implantado, porque tem uma lei, antes mesmo da lei estar em vigor, era um assunto importante para estar apto e proteger os dados dos seus clientes, principalmente aqueles provedores, aqueles operadores que trabalham com grande número de dados pessoais. Então, a minha primeira experiência foi exatamente numa empresa de tecnologia que cuidava de grandes dados pessoais, e foi uma experiência muito interessante, porque nós tivemos que rever muitos processos, entender os processos da empresa, na verdade. E não, o objetivo principal, obviamente, era para identificar quais os processos que tinham o tratamento de dados pessoais, mas, ao longo dessa jornada e verificação, a gente também pôde adequar outros assuntos, porque a gente acaba vendo o processo como um todo. Então, é muito interessante você identificar até necessidades de outras organizações, outras formas de executar o business. Então, isso foi assim muito revelador em todas as experiências que eu passei, tanto na empresa de tecnologia com grande quantidade de dados, mas também em outros nichos que não tratava tanto assim, não tinha tanta importância, não tinha tanto volume. Então, esse processo de verificação é importantíssimo, porque é ali que você identifica como, onde, por que você está tratando aqueles dados. E muitas vezes a gente executa processos por anos sem se questionar. Pede para o cliente preencher um formulário com uma série de dados que você nem sabe por quê e nem tem utilização. Então, nesse processo também de averiguação do que se faz dentro da companhia, você identifica coisas que não precisava fazer. Tem excesso de informação absorvida. Então, você dá uma adequação e uma simplificação nos processos. Você até melhora teu relacionamento com o teu cliente. E, às vezes, é um saco como cliente, eu sou cliente, eu sei. Quanto mais informações você tem que preencher num formulário, mais chato né? Mais tempo você perde. E rever esse contato com o cliente é importantíssimo e melhora muito essa comunicação. Sem contar que o cliente também sente, quando você trata essa adequação de uma maneira correta, respeitável, ele se sente respeitado e valoriza até a tua marca, entende que você tem o cuidado com um bem, que é um direito dele, que é o dado pessoal, o cuidado do dado pessoal dele, de forma respeitável. Então, isso também é muito importante para as empresas que desenvolvem essa revisão dos processos internos, né? Eu acho que uma das coisas que ajuda nesse processo de fazer a adequação dentro das empresas, e a gente costuma fazer isso nos nossos processos, nos nossos projetos, né, Maísa? A gente começa o trabalho de adequação sempre com uma palestra, né, de engajamento. E eu digo que essa palestra de engajamento é importante porque o que a gente procura fazer nessa palestra? A gente procura mostrar que o trabalho de adequação à LGPD, ele não é só uma atividade operacional a mais que a gente vai fazer e que vai dar trabalho para todo mundo. A gente leva a LGPD como um direito que nós, como cidadãos,
adquirimos de proteção dos nossos dados. Quando a gente leva essa questão para as pessoas sobre o aspecto pessoal, quando a gente traz a proteção de dados como uma conquista dos cidadãos que ganham mais autonomia sobre os seus dados, e o quanto isso vai ser importante para a gente, o quanto isso é relevante sobre o aspecto da gente conseguir ser menos manipulado, né, por organizações, por modelos de negócio, o quanto isso é significativo para a gente como cidadão, eu acho que a gente engaja todo mundo da companhia a trabalhar nesse projeto mais envolvido, mais ativamente, e sabendo que aquilo não é só mais um operacional que a gente vai ter que cuidar, é um trabalho importante não só para os clientes, mas para todo mundo na pessoa física. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? No processo de aculturamento. Eu já pude trabalhar em 4 projetos diferentes, em 4 empresas diferentes, e antes mesmo do início da vigência. E eu noto, ao longo desse trajeto, que o aculturamento é importante. Eu hoje vejo a criação de novos projetos internos com a preocupação já primária da proteção de dados. Então, é alguma coisa que já está embutido na cultura das pessoas. Elas já desenvolvem as suas atividades pensando nesse tema. É um privacy by design, né? Assim... na prática. E nem preciso tanto treinamento interno, é óbvio que o treinamento interno é importante, tem que ser revisto sempre, mas eu acho que isso já está na memória do cidadão, isso já é um tema que está no nosso bate-papo com os amigos no bar, sabe? Então, as pessoas já estão, agora eu sinto que já bem aculturadas sobre o tema. E antes era difícil você convencer que isso era importante e que isso era parte do processo. Hoje as pessoas já sabem que é parte do processo e entendem exatamente o que você falou, que é importante para si. O respeito ao direito do outro é também um respeito ao próprio direito, né? Esse direito que é para todos nós. A grande questão é mostrar para a equipe que o cliente, esse tratamento dos dados do cliente nada mais é que o tratamento dos seus próprios dados, que as outras empresas também vão fazer, né? As empresas de telefonia, que são aquelas que a gente mais se incomoda, né, no tratamento no dia a dia. Então, eu acho que isso, quando a gente mostra isso para a equipe, a gente engaja muito mais todo mundo no trabalho de adequação. E na sua percepção, qual você acha que é a área da empresa que mais tem dificuldade, que mais sofre, assim, nesse trabalho de adequação? Que é a que mais tem procedimentos que precisam ser alterados e tal. Então, qual é a área que mais resiste um pouco na questão da adequação à LGPD? Eu não digo que resista, talvez falte um pouco de conhecimento em como tratar a informação, mas, obviamente, que a área que cuida e trata e tem mais interesse em ter esse dado pessoal é a área comercial, a área de marketing, né, que vai ter ali um contato com esse pretenso cliente em potencial, que somos nós, pessoas físicas. Seja nós representando uma outra pessoa jurídica, seja nos nossos interesses pessoais. Então, eu acho que essas áreas têm uma dificuldade de readequar os seus processos. Mas nada é impossível, desde que você, dependendo da maneira com que você desenvolve toda a sua adequação à proteção de dados, você torna a área de marketing, a área comercial, um time, né? E você passa a trabalhar juntos para desenvolver os processos no interesse deles, mas dentro da adequação da lei, dentro do limite da adequação da lei. Então, é importante trabalhar junto para rever da melhor forma possível, de uma forma que não impossibilite a realização dos negócios, né? Mas que esteja adequado ao que a lei exige
das empresas que protejam os dados pessoais dos seus pretensos clientes, dos seus clientes, das pessoas físicas que tratam de alguma maneira, seja como fornecedor, seja como cliente, seja como pretenso cliente, algum pedaço desse processo da área de marketing e comercial. Mas é só no início que tem um pouquinho de resistência. Assim que a gente consegue explicar e mostrar que a adequação não vai impedir a realização de negócios, isso passa a ser parte do time, a gente passa a ser um time. Então, eu sinto a resistência inicial sempre das equipes, dessas que eu falei, mas logo a gente vira time. Porque tem o que eu percebo é que a área comercial tem um certo medo de que não consiga mais trabalhar de acordo com essas novas regras, mas a verdade é que não. Eu percebo que o trabalho vai ser feito de uma forma diferente, de uma forma até mais estratégica, né, do que aquela coisa em massa, né, de e-mail marketing, que já existiu à sua época. Hoje, da forma como a LGPD trata o assunto, o marketing e o comercial, ele vai continuar sendo feito, só que de uma forma até mais inteligente, mais responsável, exatamente, mas não é que ele não possa ser feito, né? Até com uma contribuição, quando você demonstra, né, a otimização dos processos e o malefício numa hipótese de um prejuízo pelo tratamento irregular, para qualquer uma das áreas, RH, marketing, seja qual for, isso facilita esse engajamento que você colocou, né, Patrícia? Ou seja, você demonstra que, olha, a lei não veio para proibir nenhum tratamento de dados pessoais, muito pelo contrário, ela veio para padronizar, para trazer maior segurança jurídica. Então, quando você demonstra que, otimizando os processos, revendo os processos, você melhora até a qualidade do próprio trabalho daquele colaborador, o negócio flui muito melhor. Né? Então, eu já tive essa experiência de, na hora da revisão de um determinado documento, que o comercial, eu também sou jurídico, já fui jurídico de outras empresas, e a reclamação permanente, esses documentos são enormes, né? Muita coisa escrita. Mas vamos lá olhar o que você está pedindo de informação em tese para poder ter esse contato, nossa, isso aqui não é necessário, isso aqui não é necessário. Simplifiquei meu processo com o meu cliente até. E dei respeito, olha, eu não preciso dessas informações mais, não tem porquê, vou só te pedir isso. E, diminuir o documento, lembra aquele documento que ele reclamava que era enorme? Cheguei a diminuir. Então, até tem uma revisão, uma melhoria no processo da proteção revendo a proteção de dados, o resto do processo também é melhorado. Então, tem sido experiências bacanas. Sabe, até lembrei aqui de um ponto que você falou, até na redução de custos, né? Porque a gente pensa em dados coletados digitalmente, ou até no papel, já que a lei se aplica a todo esse tipo de coleta de dados. Eu já ouvi de clientes que, poxa, eu estou pagando menos espaço na nuvem, né? Consegui reduzir meu custo do que é digitalizado, porque eu não preciso de tanta informação, eu não preciso armazenar por tanto tempo, então isso reduziu o meu custo ao longo desses anos. Então, já foi até um outro benefício que nós percebemos que foi percebido pelo time de operação em razão justamente dessa mudança de cultura, dessa mudança de percepção. Bacana. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, Patrícia, o Mirabeau é uma empresa aqui no Brasil que tem coligadas, né, matriz, em países que estão sob a vigência do GDPR, né, que é uma regra de proteção de dados bastante semelhante à LGPD, porque a LGPD se baseou bastante nela, mas que tem as suas diferenças, e que já está vigente há mais tempo que a LGPD. Quais foram os desafios que você encontrou de estar fazendo essa adequação aqui no Brasil de uma empresa que já tem uma outra lei de privacidade que tem que atender? O Mirabeau nem foi a minha primeira experiência internacional com esse assunto. Já estive numa empresa, a SES, que é a maior empresa de satélites no mundo, com sede em Luxemburgo. E antes mesmo da vigência da lei, eu já tinha que me adequar aqui no Brasil às regras da GDPR. Então, havia uma preocupação da matriz que todas as suas filiais, assim como o Mirabeau tem,
estivesse adequada localmente com a regra local, mas que não infringisse o GDPR. Então, a cultura de GDPR nas multinacionais que já estão no Brasil, entendo eu que já exista, antes mesmo de tudo isso ser discutido e implantado aqui no Brasil. Então, a dificuldade, se é que eu chamo de dificuldade, na verdade, a adequação das regras da matriz à legislação local, né? A tropicalização dessas regras, né? Assim, não é muito difícil, já que a nossa regra local é baseada na GDPR, né? Então, é algo que está na linha, então a adequação talvez não tão drástica, mas é bem interessante, porque as empresas multinacionais já têm na sua cultura esse respeito à proteção de dados. Então, já é uma preocupação desses 2 casos que eu tive experiência, de quando implantar uma atividade num outro país, mesmo que não exista regra nesse país específica sobre proteção de dados, se aplique a regra da GDPR como padrão, como default. E quando existe regra local, que esse padrão seja minimamente adequado. Isso é ótimo, né? Porque, de alguma forma, já o processo de aculturamento já está acontecendo, né? Então, isso facilita para o Brasil. Né? Exato. E me diga uma coisa, vocês já escolheram, indicaram um DPO? É você que exerce esse papel de DPO? Então, em alguns outros países, a atividade eu sou diretora de compliance da BOA, e eu trato hoje aqui no Brasil de assuntos onde eu verifico dados pessoais, na verificação do QIC, né? Eu tenho, a minha área que cuida desses dados. Eu que sou a guardiã de documentos que têm dados pessoais. Então, a gente entendeu que a minha atividade aqui é uma atividade conflitante com a de DPO. E a gente decidiu contratar um DPO externo, poderíamos ter contratado alguém interno, como eu já vi em algumas outras filiais, mas a gente decidiu, nesse momento, contratar um DPO externo. Aqui no Brasil, eu vou tratar da diretoria de compliance, e o assunto de proteção de dados vai ser feito por outra pessoa. E qual você acha, quais são os benefícios que você acha que existem, tanto no DPO ser interno, quanto no DPO terceirizado? O DPO terceirizado, eu entendo que ele tem outras experiências com outras empresas que pode adicionar mais a experiência e a atividade, eu acho, como DPO nas empresas. Enquanto um DPO interno, ele só entende a todo mundo, né? Então, dependendo da quantidade de dados e da estrutura das empresas, um DPO externo me parece ser mais adequado até do que um interno. Bom, pensando nesse contexto, então, você acha que o trabalho de proteção de dados, ele é um trabalho pontual, que vai acontecer num determinado momento, agora que as empresas estão se adequando, ou você acha que é um trabalho ongoing, assim, que ele acontece agora e ele vai continuar sempre sendo revisto? Qual é a tua percepção sobre esse trabalho? A minha percepção é que, nesse momento, e já um pouco antes do início da vigência, houve uma força-tarefa de verificação maciça de todo o teu processo. Então, há aí um início de trabalho que antes a gente nem pensava em fazer. Mas é um trabalho que precisa de monitoramento, precisa de fiscalização, precisa de revisão. Então, o trabalho daqui para frente, ou o trabalho depois que uma empresa se implanta e se faz análise macro das suas atividades, dos seus processos,
a verificação contínua se aquele processo está adequado ao tempo, às atividades, à revisão. A gente muda o tempo todo como pessoa, as empresas também mudam o tempo todo como negócio, como atividade, como processo, como tudo. Então, a cada revisão é uma revisão também do processo de adequação de dados pessoais, né? Então, é contínuo, constante, a todo tempo. Ainda mais porque cada vez a empresa pode criar processos novos, pode extinguir alguns processos, e toda vez que cria um processo novo, tem que informar, né, para a área que cuida de proteção de dados, porque tem que mapear esse processo, tem que avaliar o impacto da proteção de dados desse processo, tem que incluir ele no relatório. Então, assim, é um trabalho que vai acontecendo o tempo inteiro mesmo. E a própria ANPD, né, tem trazido diretrizes ao longo desses anos, tem uma agenda regulatória que seguirá nos próximos anos, trazendo algumas diretrizes importantes, né, e outros agentes regulatórios, dependendo da atividade que a empresa exerce. Então, ao longo dos anos, algumas medidas serão tomadas para mudar, adequar processos e pode alterar ou não, né, a forma de tratamento de dados pessoais, a forma de monitoramento também. Então, acho que isso tem que também estar no radar de todas as empresas daqui para frente. Tem perguntas, Má? Não, acho que as perguntas não. Eu gostaria, não sei se a turma, né, o público que está aqui conosco, gostaria de contribuir, trazer um pouco das experiências, né? A gente está falando aqui do Grupo Mirabon, um ramo específico, não sei se tem alguém de farmacêutica, de TI, né? Porque a empresa de TI, em regra, tem já muitas diretrizes, já está acostumado a tratar dados pessoais de uma forma mais adequada, porque já enraizou ali a questão da segurança da informação, principalmente, né? Não, talvez, as questões legais da lei, mas já tem enraizado a forma correta de tratar, a forma correta de proteger os dados pessoais, muito embora tenham vindo de uma cultura daquela coleta massiva de dados, né? Eu vou coletar quantos dados forem necessários e depois eu vejo o que eu vou fazer com eles. Hoje não, hoje já tem que, a maior mudança, a maior dificuldade que eu vejo, principalmente startups de tecnologia, que já estão presentes no mercado há 3, 4 anos, era mudar essa chave, né? Deixar de coletar tantos dados, aquela quantidade enorme de dados, para coletar somente aqueles dados necessários para a minha finalidade, pela prestação de serviços que eu estou executando. Então, isso foi uma dificuldade em convencer essas empresas a mudar, né? Isso talvez até era simples para essas empresas de tecnologia, porque era só deixar, né? Era só ajustar lá a sua plataforma, só ajustar o seu sistema, isso passaria a funcionar, mas ainda assim tem uma resistência, porque, poxa, em alguns casos eu trato dados biométricos, eu coleto lá a face, né, de colaboradores, ou mesmo dos terceiros. Então, não sei se alguém tem aqui algum ponto, gostaria de trazer alguma dificuldade para que a gente pudesse discutir aqui nesse bate-papo, porque o objetivo é esse, né, é compartilhar experiências, contar o que deu certo, contar o que deu errado. Não sei se, Patrícia, lá teve alguma coisa nesse sentido, vocês já em algum momento fizeram algo que tiveram que voltar atrás porque deu muito errado, ou não fazia o menor sentido com a companhia, com o grupo em si. Enfim, vocês perceberam que perderam produtividade por algum motivo, enfim, aí deixar também o público, quer trazer para nós aqui alguma contribuição, por favor. Em um sentido, sim, assim, principalmente você falou da dificuldade do aculturamento da empresa de TI. A minha primeira experiência foi numa empresa que coletava dados maciços, era uma empresa que os dados pessoais eram importantes para a sua atividade. E esse aculturamento foi, e até porque a lei ainda não estava vigente, foi assim, difícil. Muito papinho, muita palestrinha, né? Vamos dizer por aí. Mas, assim, como se começou a falar no ônibus, na rádio, na televisão, no bate-papo com o papai, no bate-papo com o namorado, as coisas começaram a ser mais fáceis de convencer, né? Hoje eu vejo que uma outra empresa também de TI, que eu tive experiência mais recente, que isso já é uma coisa que eu não precisei muito me esforçar para convencer, já existia um aculturamento. Então, eu acho que agora todo mundo entendeu a importância da lei. Então, quando você vai fazer a palestra, essa primeira palestra que é importante para toda uma equipe, a equipe já sabe do que a gente vai falar, né? E vai chegar com dúvidas profundas e pertinentes que você vai até levar para casa e falar, será que eu não pensei nisso? Como é que será que isso se resolve?
sabe? E perguntas principalmente de quem faz atendimento ao cliente, né? Empresas que trabalham com bastante volume de dados e que atendem clientes, em geral, os clientes já trazem essas questões, né? Então, a gente tem um cliente que, inclusive, está assistindo aqui a gente, que é a nossa próxima convidada para o próximo bate-papo, que vai falar de um outro segmento, né? Que é uma empresa de criptoativos, que é a nossa Renata, que é a nossa próxima convidada, e esse é um assunto que ela sempre acaba trazendo para a gente, que é dúvidas dos clientes sobre os seus próprios dados, né? Como é que meu dado está sendo tratado, quais dos meus dados que estão sendo tratados, eu estou cancelando a minha conta, vocês precisam destruir todos os meus dados, como passar a informação para o cliente. Então, quando você tem uma área onde esse contato com o cliente nos seus dados é muito intenso, você acaba tendo umas demandas e umas perguntas que você nem imaginava. Então, isso é muito interessante. O Carlos está fazendo uma pergunta nesse sentido, ele está perguntando o seguinte: após uma revisão de processos, definidos dados a serem descartados, foi uma das coisas que você mencionou, esses precisam ser comunicados aos titulares? E as evidências, como devem ser consideradas? Uma pergunta extremamente importante. E aí, Patrícia, você pode contar como é que foi a sua experiência, e eu vou dar uma resposta baseado num programa de adequação. Se a gente está fazendo a adequação dessa empresa, e essa empresa ainda nunca informou para os clientes dela quais são os dados que ela tem tratado, eu não recomendaria informar aos clientes que alguns dados serão descartados. Basta você, na informação da política de privacidade nova, né, adequada agora, você informar quais são os novos documentos que são solicitados. Então, você não precisa, você informando quais são os novos documentos que serão solicitados, você já está informando que você não pede mais aqueles documentos antigos. E aí você descarta os documentos, as informações que você não vai precisar mais. O cliente, o usuário, ele vai ter o direito de pedir. Um dos direitos do titular é pedir informação para a empresa de quais dados a empresa está tratando daquele usuário. Se o usuário fizesse esse pedido, você vai informar exatamente quais dados dele você está tratando nesse momento. E já não vai mais constar aqueles dados antigos, que você não trata mais. Em relação à forma de destruição, eliminação de dados, isso realmente é super delicado. Por quê? Porque a lei não exige nenhuma forma específica. Mas, tecnicamente, é interessante que você tenha como demonstrar que houve essa eliminação. E aí, eu vou colocar a bola jogar a bola para a parte técnica. A parte técnica, né, da empresa tem que, de alguma forma, gerar uma evidência dessa destruição, dessa eliminação de dados. Um log, um arquivo, alguma coisa que demonstre, que evidencie que houve essa eliminação. Não para esse caso específico, mas principalmente para os casos onde será necessário demonstrar essa eliminação, como, por exemplo, quando a eliminação for feita mediante o pedido do titular, que é um dos direitos também que estão garantidos na lei. Então, assim, é necessário que exista uma forma de comprovação de uma eliminação de dados que foi solicitada por um titular. Se você fez essa eliminação, então, para adequação, até nem considero necessário, porque basta que você tenha documentos novos, uma política de privacidade dizendo quais são os novos documentos, e que você tenha feito essa eliminação de forma correta, para que você não tenha um problema técnico de vazamento desses dados, alguma coisa assim. Mas, para os novos dados que serão eliminados mediante solicitação, você vai sempre precisar de uma forma técnica de demonstrar essa eliminação. O que é difícil, né? Porque a gente sabe que é difícil fazer prova negativa, que você não tem mais os dados, mas você tem que, de alguma forma, evidenciar que você os destruiu. Vocês lidaram com isso de alguma forma no Mirabeau? Os dados, como eu falei, a operação do Mirabeau é muito recente, então... Está no processo de adequação, né? Esse processo já quase que nasceu adequado, né? Então, foram poucas as adequações necessárias e a distribuição foi feita, e aí, como você disse, aliás,
Quem é diretor de compliance, quem trabalha com compliance sabe disso. Qualquer atividade relacionada a compliance também precisa de uma evidência, de um relatório, de um registro, senão é como se não tivesse sido feito. Então, com relação à proteção de dados também, todas as regras que a gente tem que cumprir, a gente tem que evidenciar que as executou. Então, a prova técnica realmente é muito difícil em alguns casos. A gente tenta, por exemplo, um outro dado importante, a anonimização, por exemplo, né? A gente tenta anonimizar o máximo possível, que é uma preocupação muito importante da LGPD. Então, a gente foi adequando e tentando destruir e enxugar todo esse processo aos poucos e registrando isso dentro do possível. Mas essa questão técnica da comprovação da eliminação sempre foi discutida, né? Mas desde que começou essa discussão sobre a LGPD, as evidências de destruição de registro sempre foi um ponto que... E lembro que a gente não tem só registro bits e bytes. A gente tem documento físico, né? A gente tem papel, gente. E a gente fez adequação para clientes que praticamente só tinham papel. A gente pensa assim, eu tenho esse documento no meu arquivo, mas se em algum momento eu mandei ele para a área tal, para a área tal, para a área tal, está lá com o documento. Então, é complexo demais a destruição, a evidência dessa destruição, porque existe um rastro passado, né? Daqui para frente, como a gente vai... Daqui para frente está sempre adequado, isso não vai ser uma preocupação. Mas esse passado aí, para limpar ele e evidenciar essa limpeza, é complexo. É por isso que a própria lei não exige ainda que a base de dados antiga fosse adequada imediatamente após a entrada em vigor da lei. Ela deu um tempo para as companhias e ela vai entender, a própria autoridade vai entender, dado ao porte de cada uma delas, como é que essa adequação foi feita. Então, como é que é importante o que a gente vê acontecendo e funcionado nos nossos clientes, nos casos que nós acompanhamos? É uma ata daquela reunião em que o Comitê de Proteção de Dados se reuniu para decidir efetivamente quais são os dados necessários. Então, naquele dia, esse comitê decidiu que esse número de dados não serão necessários. Que, então, a partir de tal data, vai ser contratada uma empresa ou que vai anonimizar os dados, como a Patrícia colocou, ou que vão efetivamente eliminar tais dados. Depois de tal período, aquela empresa vai enviar um relatório, que é o terceirizado, né, o operador de dados nesse caso, vai enviar para a gente um relatório dizendo o seguinte, olha, tais dados foram definitivamente destruídos usando a tecnologia XPTO e vai demonstrar. Então, tudo isso vai, ou seja, a ata da reunião, esse cronograma de atividade de destruição, de eliminação de dados, a própria comprovação do terceiro, ou mesmo da própria empresa, do TI interno da companhia, deve ser armazenado, registrado naquele repositório digital de LGPD da empresa. Então, meu programa de governança de dados da minha organização tem lá um repositório digital com acesso restrito ao comitê e ao DPO, ao encarregado, e lá vai ter todos esses passos seguidos. Se um dado ou outro vazar, né, eu não digo vazar, a palavra não é certa, mas se por acaso escapar um desses, porque a Patrícia tem razão, é muito pulverizado os dados dentro de uma empresa, ao menos eu tenho como comprovar para a autoridade ou para outra entidade reguladora, né, a agência reguladora, de que de fato eu tomei todas as medidas necessárias para cumprir com aquela obrigação. Isso não vale só para eliminação, né, é para toda atividade que eu realizar de acordo com a lei. Então, até o Carlos colocou aqui o consentimento, né? Lembrando que o consentimento é uma base legal que deve ser usada residualmente. Ou seja, se não tiver outra base legal aplicável para aquela operação de tratamento, eu vou usar o consentimento. Então, para eu comprovar que eu estou cumprindo com as obrigações do consentimento, ou com o legítimo interesse, que é outra base legal extremamente exigente, né, na utilização, eu tenho que construir este caminho de boa-fé, principalmente na tomada de todas as medidas necessárias para cumprir com a LGPD e outras leis de dados aplicáveis para o meu ramo de atuação. Então, essa preocupação que a gente tem que ter e que a gente vê que funciona dentro das organizações que a gente atende no escritório ou já atendeu no passado. Transparência absoluta. Sim. É o registro dessa transparência absoluta. É o tempo inteiro registrar que você está fazendo o correto.
E para ter facilidade para resgatar tudo isso, né? Para saber quais foram as medidas tomadas naquele determinado período. Né, Letícia? Acho que você quer dizer alguma coisa, por favor. Sim, na verdade, eu queria fazer um questionamento para ela. Obrigado, Patrícia, pela participação. E falando aqui de exclusão, eu queria entender com você como que você encara, e até a Maísa e a Emília também podem contribuir, com uma questão que eu vejo que tem sido motivo de muito debate. Eu não sei se você está me ouvindo bem. A empresa vai lá, faz o processo de exclusão, elimina, evidencia, ou o titular pede que seja excluído, e aí a gente sabe que a LGPD permite que a empresa mantenha alguns dados para cumprimento de obrigação regulatória ou legal. Mas a gente tem uma cultura também no Brasil de judicialização muito forte. Então, eu vejo que muitas empresas, RH principalmente, têm medo dessa judicialização posterior por algum funcionário que tenha sido demitido ou de algum cliente e tudo mais. A lei não deixando expressamente que a gente pode guardar alguns dados para futuras ações, futuras judicializações para se defender, como é que você encara isso? Na hora de exclusão, a gente mantém as informações durante um prazo ou não, ou já exclui, muda a base legal? Como é que você encara isso, essa fase de exclusão depois, com esse receio de judicialização das informações? O dado não necessário, ele é não necessário, inclusive, para qualquer judicialização, né? Se ele é necessário, eu vou excluí-lo, registrar a exclusão e manter os demais dados que vão ser necessários para uma defesa, seja tributária, seja de uma relação contratual que eu tenha tido com o cliente. Então, as informações necessárias vão ser guardadas o tempo necessário que a lei me exige. A depender do assunto, pode ser 20 anos, pode ser 5 anos, né? A gente analisa a situação e vai eliminando. E outra coisa importante também, que eu deixei de falar, muitas vezes a gente pega dados dos nossos clientes, mas parte desses dados só é necessário para a área comercial. Parte é só necessário para o compliance. Parte é só necessário para a área financeira. E a gente acaba deixando a área financeira, o compliance e a área comercial ter acesso a todas essas informações. Então, é também importante segregar o tipo de informação que você divide dentro da companhia também. Isso também é uma outra coisa importante que eu esqueci de mencionar. E também é importante demonstrar que você faz isso no caso de uma judicialização. Isso é importante, mostrar o cuidado que você está tendo no processo desse tratamento dentro da companhia. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Certo, obrigada. E para pequenas empresas, há uma efetiva fiscalização ou os riscos de não atender rigidamente às regras da LGPD? Se sim, quais os riscos para as pequenas empresas? Eu não sei como é que a agência vai tratar as pequenas empresas, tem aí uma discussão de como vai ser revisto, né? Porque para as pequenas empresas é bem difícil. É uma resolução já da autoridade em consulta pública, para excluir algumas obrigações para esses agentes de tratamento de pequeno porte, que eles chamam, né? Mas ainda está em consulta pública. E o que não quer dizer que essas empresas que estão aí nessa tal resolução não tenham, mesmo que tenham alguns benefícios, de deixar de proteger os dados pessoais. Exatamente. Eu falo clientes, mas não é só cliente, né? É cliente, é fornecedor, é empregado, é representante comercial, é parceiro comercial. Eu simplifiquei em cliente, porque a gente acaba pensando em cliente no default. Mas em todas essas relações. E aí, uma forma até de proteger esses dados que serão mantidos por algum motivo, né, pelo cumprimento do dever legal e regulatório, por exemplo, é armazená-los em um lugar separado, segregado, trazendo uma maior proteção, ou seja, eu não vou deixá-los juntos com todos aqueles dados que eu trato no meu dia a dia para a minha operação. Eu simplesmente segrego, coloco numa base específica, com uma maior proteção
dependendo do caso, restringe o acesso a essa base, ou seja, eu só preciso deixar lá porque, olha, se eventualmente uma reclamação trabalhista, né, se algum ex-colaborador ingressar com uma reclamação trabalhista, eu tenho como resgatar esse dado da minha base, mas está lá, armazenado em um lugar específico, que só o comitê interno de dados, por exemplo, poderá ter acesso. Isso também acrescenta proteção, demonstra boa-fé e certamente reduz o tamanho da vitrine, né? O risco de incidente, né, de segurança. Exatamente. Agora, eu já vi discussões de pessoas defendendo que manter dados pessoais pelo tempo de prescrição de uma ação judicial seria errado. Eu não consigo entender dessa forma. Eu acho que você tem que fazer o cálculo do prazo prescricional de uma ação judicial envolvendo aquele dado. Não entendo diferente, mas eu já vi. E é válido colocar na política, ou seja, a minha política de dados, a minha política de privacidade na companhia, ela tem a seguinte orientação: eu vou coletar para essa finalidade, vou usar por esse período e vou armazenar tais dados por tanto tempo, né? Por qual objetivo? Então, isso tudo, porque ainda que tenha essa discussão de que eu deveria armazenar pelo prazo adicional, não, minha política, a minha companhia, ela tem essa regra. Meu compliance funciona assim, minha governança funciona assado, então é dessa forma, por este prazo, que eu vou manter esse dado. E desde que você deixe isso claro na política, eu vejo como totalmente atendido o que está previsto na LGPD, você manter pelo prazo prescricional de uma ação judicial. Eu acho que mesmo não está estando previsto, eu apostaria. Como assim não estando previsto? Eu falei que no mesmo... contrato. Não precisaria estar previsto no na contrato. política, você diz? Tá. É que mesmo não estando. É salutar que esteja, para deixar, de novo, Sim. A transparência sempre. É importante que ali, na política, estejam onde você armazena, como é que você faz, ou deixa de fazer, enfim, deixar transparente como é que você trata esse dado pessoal. Mas, nesse ponto específico, eu entendo que nem necessitaria estar previsto nessa política, porque é justo, é legítimo você guardar esse dado pelo prazo que você tenha que se defender. Entendo que isso seria um direito. Sim. Mais alguma questão? Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Bom, gente, eu acho que é isso, então. Como a Maísa disse, esse bate-papo vai ficar lá no nosso canal, então todo mundo vai poder ver depois o bate-papo, e a nossa próxima conversa, que vai acontecer em janeiro, será com a Renata, que é a diretora de compliance da Nova Dax, uma exchange de criptoativos, que vai falar um pouquinho da questão de implantação, de adequação de LGPD para esse segmento específico, e ela também é DPO da empresa, então ela vai contar um pouquinho da experiência dela com a gente. Ela acabou aqui de falar com a gente no chat, está participando dessa conversa também. Tá bom? Eu queria agradecer o convite e falar que é sempre um prazer estar com vocês, batendo um papo. Que bom. Obrigada, Patrícia, foi um prazer. Obrigada a todo mundo pela participação, e a gente se vê no próximo bate-papo. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.